Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta hora de hoje eu quero render graças ao Senhor por mais esta oportunidade. Quero pedir ao Senhor que venha de nosso encontro, aleluia. Que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, né? Por essa paisagem, né? Vocês vão ouvir alguns barulhos. É da paisagem aqui de onde eu estou. Umas pessoas lavando o carro ali embaixo. Mas eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu, né, de estar aqui neste lugar maravilhoso. Um lugar de paz, um lugar onde você vê, né, a glória de Deus se manifestar também, né? E isso é muito, muito prazeroso, né? É bom demais estar no lugar onde você se sente tão bem. E eu me sinto muito bem aqui, né? Eu estou aqui na casa da minha tia, em Anápolis, né? Um povoado chamado Daia, muito bom aqui. E uma paz. E eu quero deixar alguns versículos aqui no livro de Jeremias capítulo 21, onde Jeremias vai orar a Deus, né? Para que Deus livre o povo de Jerusalém. Aleluia. E o contexto vai dizer assim: Jerusalém será destruída. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, né? Mas mesmo assim, o homem de Deus vai interceder por aquele povo, por aquela nação. Não é diferente nos dias de hoje, né? Quando nós sabemos que algo ruim, muito ruim está por acontecer no meio dos nossos, ou no meio da nossa cidade, né? Do nosso Brasil, nós queremos interceder para que Deus faça a vontade dele. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a vontade nossa e a vontade nossa também não é a dele. Mas quando eu e você clamamos, quando nós intercedemos por vida, por algo, o Senhor, ele faz, ele se compadece de nós, né? Ele se compadece da nossa oração, do nosso clamor, quando nós clamamos em Espírito e verdade. Eu estava ali falando assim: Deus, eu estou tão, sei lá, nem eu mesmo estou entendendo. É como se fosse um vazio, sabe? A necessidade de sentir algo mais profundo da parte dele. E o Senhor falava no meu coração: dobra o teu joelho um pouco. E nem força para isso eu tinha, para dobrar meu joelho. Apesar de estar num lugar tão cheio de paz, eu precisava de sentir algo diferente. E ali o Senhor falou: vai lá, pega a palavra, né? Peguei uma palavra aqui para uma pessoa que o Senhor me deu, vou comentar para ela, não aqui no YouTube, mas eu vou ministrar para ela em particular. Ele falou muito comigo e o Senhor me deu esse outro capítulo aqui, né? Para me estar aqui ministrando para a nossa vida. Eu vou ministrar alguns versículos que diz assim, né? O contexto diz que Jerusalém será destruída, né? E aqui diz assim: o rei Zedequias de Judá mandou que Passu, filho de Malaquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Mazeias, e me fizesse o seguinte pedido. Então aqui o rei, ele tinha um povo, né? A qual trabalhava com ele, estava ali à disposição dele, né? Para fazer as vontades, os desejos do rei, né? E aqui o rei chama esses homens de Deus, aqui ao qual eu pronunciei o nome, para que fosse até Jeremias, fazer um pedido para Jeremias. Os profetas naquela época eram muito respeitados. Os homens, até mesmo aqueles que eram maus, respeitavam os profetas. Se você for continuar aqui no livro de Jeremias, né, você vai ver que até Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, o que é que ele fala com o oficial? Traga todos, o que não quiser vir, mata. E os que quiser vir, traga como prisioneiro, como escravo, e outros para trabalhar dentro do palácio. Mas no profeta Jeremias não toca. Alabaixou, de cantaramanto e de raça, relebaço e de cantaramanto, ei, de calabachai, de raçou, de calamanto. Hoje os profetas aramanto e de canta, alamanto e de canta, é muito escarnecido pelo homem, de calabachai.
Muitos têm tocado hoje nos servos de Deus, sabe por quê? Porque nós não somos mais como aqueles profetas que falavam mesmo com o Senhor, que falavam, Deus, olha aí a situação. Se nós abrirmos a nossa boca e colocar a nossa situação na mão do Senhor e dizer, olha, Senhor, não estou mais aguentando essa afronta. Nós temos hoje até medo, né? De apresentar alguém. Eu tenho, não vou mentir. De falar assim, Senhor, olha essa afronta aí, Senhor. Eu tenho medo de abrir minha boca. Não porque eu sou, sabe, a mulher de Deus. Não. É porque eu sei no Deus que eu creio. Eu sei a quem eu sirvo. Até mesmo quando eu estou muito fraca. Até mesmo quando eu estou sem força para dobrar o meu joelho. Eu tenho medo de me apresentar diante do Senhor. E dizer, olha, Senhor, eu estou passando por uma afronta. Eu não estou mais aguentando. Eu tenho medo de falar para Ele, sabe? Porque eu sei que eu sirvo a um Deus zeloso. A um Deus que me ama. Independentemente de quem eu sou. Ele me ama primeiro. Ele me levantou na terra. Ele te levantou. Como homem e mulher de Deus. Para ser honrado. E para ser respeitado. E nós temos medo de abrir muitas vezes a nossa boca, né? E aqui eu vejo o Senhor falando no meu coração. Olha aí como eram os profetas. Olha aí como é que eu quero que vocês façam. Aleluia. Aqui o rei, alabaixou, decanta. Manda esses homens ir ter com Jeremias. Sabe para quê? Para clamar ao Deus Altíssimo. Aleluia. E vamos aqui mais alguns versículos. E aqui no versículo 2, aqui Jeremias continua dizendo, né? E diz assim, Jeremias, peço a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia, aleluia, está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar, aleluia. Versículo 3. Então o Senhor falou comigo e eu disse que elevasse a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Versículo 4, né? Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei Nabucodonosor. Amados irmãos, muitas vezes, por causa da rebeldia, Deus ele faz isso. Só que Deus ele faz isso. O rei pede que aqueles homens vão ter até Jeremias para interceder por eles. E ainda diz assim, ó, quem sabe assim Deus vai ouvir o profeta. E o rei Nabucodonosor vai bater em retirada, não vai nos afrontar. Muitas vezes Deus vai permitir, vai enviar o adversário para nos dar uma sacudida, para nós despertarmos e saber que Deus nós estamos servindo. Quem é que você está servindo? Em quem você tem crido? E eu vejo aqui agora Jeremias dizendo assim, olha, eu fui lá intercedi por Jerusalém, mas Deus manda dizer assim para você, por causa da tua rebeldia, quem vai bater em retirada, aleluia, é o soldado que você vai enviar ali para o rei Nabucodonosor, para guerrear com eles. Amados, é necessário que nós venhamos se levantar, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, estar atento a ouvir a voz de Deus. Porque o povo de Deus tem andado em rebeldia. Deus está o tempo todo falando aos nossos corações, enviando profetas e profetas para falar. E nós estamos ali, aleluia, na mesmíssima, muitas vezes murmurando, muitas vezes deixando de crer no autor e consumador de todas as coisas. Muitas vezes Deus fala aos nossos corações e nós temos medo do homem. Se é Deus que está falando, por que nós temos temido ao homem e não temer ao Deus Todo-Poderoso? Aquele que te levantou e aquele que me levantou. Por que muitas vezes eu e você queremos passar a mão, alabaixou, decanto e alamanto, na cabeça do homem? Nós temos visto, aleluia. Ei, as pessoas hoje em dia não querem mais ouvir aquilo que Deus está falando, não.
Prefere ouvir eu e você dizer que vai dar tudo certo. Olha, vai ser assim, sabe? Encher o nosso ego. E Deus está nos mostrando que não é assim. Por que a Bíblia diz que nos últimos dias até os servos de Deus seriam enganados? Porque os servos de Deus têm tapado os ouvidos e fechado os olhos para a verdade de Deus. Prefere ouvir qualquer coisa lá no YouTube, prefere ouvir qualquer oração, do que ouvir a verdade de Deus, do que se prostrar diante do altar do Senhor. Eu falei, Deus, eu não vou mais pedir a ninguém para dar joinha, não. Não vou mais pedir a ninguém para curtir ou para enviar. Se foi o Senhor que me levantou, o Senhor vai fazer. Sabe por quê, irmão? Porque o meu maior desejo não é ganhar mídia, não. O meu maior desejo é ganhar o povo de Deus. Seja aqui no YouTube, seja onde o Senhor me enviar. Eu quero fazer a vontade do Pai. Aquela que é boa, perfeita e agradável. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Quando Deus me deu esse canal aqui, eu nem sabia que eu poderia fazer um canal no YouTube. Há 4 anos atrás, se você for ver, você vai ver lá, 4 anos atrás. E o Senhor me deu as instruções certinhas. E eu fui lá no YouTube e criei um canal. Hoje, quando Deus mandou voltar para o YouTube, toda vez que eu envio uma live, eu tenho que salvar lá, né? Tenho que procurar salvar público, que antes nem isso eu precisava. Eu só fazia gravar e já ia. E tinha muitas curtidas. Hoje, porque eu não me preocupava. A minha preocupação era deixar lá aquilo que Deus mandou. Mas depois que eu voltei, que os irmãos não, manda deixar o joinha. A minha preocupação era a palavra, mas eu também comecei a me preocupar com o joinha. Nós não precisamos disso, sabe por quê? Porque se foi Deus que fez, se foi Deus que mandou, Ele vai garantir, porque Ele é Deus. E a nossa maior preocupação é ganhar almas para o reino. Não é ganhar a mídia, não. É ganhar almas para o reino. Foi para isso que Deus me levantou e foi para isso que Deus levantou os servos dele. Então que nesta hora de hoje, nesta manhã de hoje, a nossa preocupação seja essa. Abrir os olhos, aleluia. Tanto nosso como daqueles que estão cegos e surdos. A Bíblia diz que tem olhos, mas não vê. Ouvidos ele escuta. E muitas vezes nós estamos assim. O Senhor nos deu visão de águia. E o que você tem feito com a visão que o Senhor tem te dado? O que Deus te deu? O que tu tem feito com a audição que Deus te deu? Com a tua fala, o que tu tem feito? O que tu tem feito? Com aquilo que Deus colocou na tua boca para tu falar. Tem engolido? A Bíblia diz que naquele grande dia, no dia que o Senhor voltar, você vai ter que prestar contas. E aí? Aqui, o rei se achegou ao profeta. Mas o profeta foi lá e falou para ele, não, já era, acabou. Você teve sua oportunidade. O rei teve sim, porque Deus deu a oportunidade para ele de fazer a vontade do Pai. Mas quando Deus observou e viu que aquele homem não queria nada com nada, o que é que Deus fez? Enviou o adversário para destruir aquele lugar, a cidade que naquele grande dia será chamada Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Porque Deus vai restaurar, mas no tempo dele. E muitas vezes é assim comigo e contigo. E nós não observamos. Amados irmãos, vai para a palavra, leia a palavra do Senhor. Veja o que Deus está falando contigo. Aleluia, dentro da palavra dele. Não vá ficar na mídia só ouvindo e não busque a palavra, não. Pegue a palavra do Senhor e medite para ver se realmente aquela pessoa está falando conforme a palavra do Senhor. Porque muitos virão em nome do Senhor. E o Senhor vai dizer aquele grande dia, aparta de mim porque eu não te conheço. E até os próprios servos do Senhor serão enganados. E aqui a palavra está dizendo que eles foram consultar o profeta, mas o profeta foi consultar a Deus e falou realmente o que Deus estava falando. Não tem mais jeito, porque eu enviarei o rei. Aleluia. Não espere que os teus adversários entrem dentro da tua casa para poder você tomar uma posição. Não espere que os teus adversários venham e destruam o Brasil para poder você e eu tomarmos uma posição de clamarmos pelo nosso Brasil, pelas nossas crianças e pelo mundo inteiro. Porque nós somos boca de Deus aqui na terra. E é isso que Deus quer que nós façamos. Abrimos a nossa boca e façamos a vontade dele. Amém?
Então que nesta manhã de hoje você busque a palavra em primeiro lugar. Busque o reino em primeiro lugar. Porque tudo será acrescentado. Mas para isso você precisa ter entendimento, sabedoria e autoridade vinda do Pai. Medite nessa palavra. No capítulo aqui o qual o Senhor me deu. Jeremias 21, aleluia. Do versículo 1 ao versículo 4, aleluia. E o Senhor, Ele vai falar contigo tremendamente dentro da palavra dEle. Aleluia. Não é de muito falar, não. É de entender, interpretar. Porque o Senhor é quem dá essa interpretação para nós. Fique na paz e que o Espírito de Deus continue contigo na tua casa e que Ele realize os desejos do teu coração, segundo a vontade dEle e o propósito dEle, na tua e na minha vida, na tua e na nossa casa, em nome de Jesus, amém? Fique na paz e eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.